Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita gratidão que nós estamos aqui a gravar esse áudio, um podcast. Então, quando a gente fala dessa parada desse lado espiritual que as mitologias falam, do universo vizinho, basicamente é que, tipo assim, na Bíblia contam sobre os deuses que viviam do outro lado e resolveram fazer a criação desse lado. Então sempre há dois lados. Na mitologia nórdica tem o Warlock. Sim, mas isso Que... seria o espiritual. Então, Olha, atualmente, se a gente fala espiritual, nós estamos atrelados a uma filosofia espírita, pois é. dentro do espiritismo. Então, assim, vamos tentar trazer isso para uma ordem mais quântica e física. Então, assim, dentro dos centros espíritas, o que normalmente haviam entidades que os médios recebiam, agora existem alienígenas em muitos deles. Então, o que é o outro lado, a outra dimensão? É espiritual? Não, ela Não, só é um então, outro tempo. é uma coisa Né? que, tipo, analisando assim, como toda raça, ela tem essa coisa da evolução, é meio óbvio e meio lógico que existem outras espécies, né, fora do planeta, tipo, dentro do planeta, em outra dimensão, em outro não sei o quê, tipo, isso é meio óbvio, né? Tipo, você achar que é. Até que, porque nessa criação existem várias espécies. Pois é. E então até essa coisa que se diz espiritual, vamos se dizer que seriam seres que evoluíram, tipo, sei lá, mentalmente, né, espiritualmente, tecnologicamente e tudo que é mente, né? A Bíblia coloca, Então, né, diferentes seres, né? Tem os anjos, pois, tem os demônios. então, mas aí tipo assim, é tudo que as três principais coisas que regem esse universo é matemática, química e ciência, porque se não é isso, não tem como ser outra coisa, porque, tipo assim, ela pode ser desconhecida nesse momento, né, no agora, mas no futuro ela pode ser normal, tipo, igual os telefones é hoje pra gente, né? Tipo, é uma coisa bem normal que ninguém se pergunta. Todo mundo só quer o mais top, que é também um telefone igual, né? Pois é, e a vida funciona exatamente desse jeito, né? Quando você tem um número, quando você sabe que o meu número é esse, você liga para mim e vai falar comigo, certo? Esse é o complexo físico que funciona a rede de telefonia celular. Você tem um número, eu tenho o meu. Sentido, né? Exatamente. Se eu tentar ligar em qualquer outro número, não vai cair no seu, porque o seu número é específico, certo? E assim, antigamente existia uma linha telefônica que levava via cabo toda essa informação. Hoje já não há. Por que, que não há? Porque existe um complexo físico quântico, né, que demonstra como é que essa informação é levada de um telefone ao outro. Ou seja, são ondas, né, exatamente como os nossos pensamentos formam ondas. Quando você vai no médico lá fazer um eletroencefalograma, é medido as suas ondas. O eletrocardiograma são ondas elétricas que são medidas, né? Isso está englobado na física química, né? Isso é muito A mais coisa das físico, frequências né? e ondas e não sei o quê. Pois é. E ela é medida, essas frequências, né? Tanto que uma pessoa que é médium paranormal, durante o processo de transe,
o cérebro dela tem pulsações elétricas como se uma pessoa que estivesse num processo de Convulsão, né? convulsão, exatamente. Como se ela tivesse ali choques elétricos muito altos que numa pessoa normal ela estaria em convulsão. E isso foi medido em diversos médiums, teve pesquisas científicas a respeito disso, e inclusive tem sobre a glândula pineal um estudo que demonstra fotos dos cristais de apatita que de um xamã ou de um médium é totalmente diferente de uma pessoa normal. Quer dizer, é possível identificar a mediunidade ou a sensibilidade de uma pessoa pelos cristais de apatita que ela tem na glândula pineal. Ou Pela seja, quantidade, né? é uma forma de frequência, uma antena que todo mundo tem dentro da cabeça. Bem manipulado, né? Bem. Como que eu posso dizer? Sequestrado, né? Porque se você parar para pensar, já é uma coisa boa, porque já não se tá fazendo muito isso, né? Porque a gente tá sendo programado o dia inteiro, todo dia, para pensar alguma coisa que não é sobre a gente mesmo, né? E sobre a vida, sobre o mundo, sobre as questões da vida, né? E o impacto que está sendo gerado, por exemplo, com as notícias que estão sendo transmitidas o tempo todo sobre o início de uma terceira guerra, é, tipo assim, está causando uma coisa coletiva que as pessoas estão discutindo a respeito sobre o que vai acontecer, ou seja, elas não têm noção da criação que está sendo feita mentalmente através dessas mensagens que deixaram de ser subliminares, agora elas estão ativas. Então, assim, você tem percebido isso? Você acha que isso está acontecendo ou você acha que é uma piração? Então, acho que não é uma piração, né? São muitas informações que surgem como teoria da conspiração, né? Mais isso. E fake news e tudo mais. Mas que se você conectar tudo, tipo, dá um grande quebra-cabeça que nunca acaba, né? Sempre tem mais coisa. E quanto mais você fica fora da caixa, tipo, pensando fora da caixa, você acaba aprendendo mais, absorvendo mais e ficando mais maluco, né? Porque é realmente maluco, porque são diversas coisas, né? Que. Antes eram as obras de ficção científica, que Hum, vieram, de alguma forma, através das séries, dos filmes, vieram manipulando a nossa mente para acreditar naquilo que supostamente não é real, é uma obra de ficção científica. Mas aí a gente vê séries atuais que numa outra era, né? Tipo, passando na década de 70 ou 80 e mostrando a, vamos dizer, as teorias de conspiração de novo, né? hum. De uma forma como se fosse uma ficção científica e tal. Tem muita gente comentando sobre o Stranger Things, né? A série. É uma série bem interessante, né? Ela aborda um suposto experimento, né? Feito pelo governo, né? Que tinha como objetivo guerra psicológica, estudos da mente, né? Estudos de viagem do tempo e portais, né? Telepatia, telecinese, essas coisas. E há registros, né, que esse projeto realmente existiu
E os criadores, os Duffer Brothers, falaram disso também, que eles se inspiraram nesse projeto para fazer essa série. E, e aí é interessante, tipo assim, todas essas coisas saindo nesse exato momento, né, do, do, do mundo, né, como a gente tá nessa piração toda, essas coisas saindo, né, fica mais pirado ainda, né. E, e é engraçado porque, tipo assim, acaba tendo essa coisa de ficção científica e, tipo, a galera fica mais no, ah, nossa, você viu que ele ficou com ela ficou com ele e tal. Tipo, não vai, não se Quase aprofunda. beijou. É, tipo, não se aprofunda mesmo no bagulho, sabe? Tipo, no negócio. Fica mais, se apega muito nas cenas, né? Que é um negócio bem trabalhado, bem. Até dá a mensagem lá no começo do bagulho dos transfóbicos lá. Não é transfóbico, tem um nome lá. A produção de Estrambólico. flashes que podem causar Não, algum não é impacto nem isso, visual. não. É uma coisa da fotossensível. Tipo assim, Mudança pode de causar. iluminação. Não, não, pode causar perturbação mesmo por causa das cenas, que parece muito real, tipo aquelas coisas gosmento e tal, coisa assim, tipo, desse naipe, né? Coisa, galera que quebra. É É perturbador, para tipo. causar, né, um impacto. É. E você fica muito nessas cenas, né? Você não se acaba aprofundando mesmo na história. E até o projeto que foi mencionado também na série, é o MK Ultra, né? Foi real também, tipo, e a gente continua aí, tipo, sendo dominado, né? Mais dominado do que naquela época, porque aquela época era só um grupo selecionado, hoje parece que é com o mundo inteiro, né? Porque você tem o celular, né? Você tem o computador, já tem tudo que tá te vigiando, né? O tempo todo e tá empurrando coisa para você consumir, para você não ficar dentro de si, né? Então, e você como jovem, como é que você está vendo essa manipulação que está acontecendo, sempre aconteceu através dessas séries, desses filmes, e agora você vê que livros antigos já contavam a respeito dessa possibilidade que foi criada de manipulação econômica e tecnológica, e nós chegamos até agora num ponto de que você vê que a história do direito internacional foi quebrada com a invasão da Venezuela, que disseram capturaram o Maduro, né, como é o bandido da história, mas enfim, é um tema muito estranho, é um contexto muito amplo, mas a realidade é, o Trump está caindo ali para baixo no eixo norte-sul, entre Américas, e também leste-oeste, porque foram atrás da Groenlândia e agora tá toda essa treta No aí. sul e no norte, né? Nós Querem ir pra estamos cima. vendo a Europa armar a ilha. E qual que é a sua assim, percepção disso tudo? Porque parece um mundo instável. Ah, sinceramente, tipo, é aqueles dias que um dia você tá apavorado, né? Porque tá tudo, né, acabado. E outros dias é tipo, você tá na paz, né? Tipo assim, não é não pensando muito nisso, né? Mas tipo, não se apegar muito nesses pensamentos. Tipo, eu sei que essa coisa tá acontecendo e tudo mais, tipo, mas o que eu posso fazer é tentar ficar em paz, né, com isso tudo, tipo, pra eu construir o que eu desejo, tipo, através dessa paz. Porque o que você constrói estando com medo, né, e apavorado, você fica andando em círculos
Aí, então, o que que você É. faz contra isso tudo que você vê? Perceber não tem fuga. Você vai perceber e todo mundo está percebendo. Agora, o que se faz com isso tudo? É isso? Então, é isso que eu tô buscando também, tipo, tentando viver um dia após o outro, né? Tipo, viver o agora, porque é a única coisa que existe. O que eu posso fazer é se agarrar nos bons pensamentos, né? Tipo, no agora, no que você pode fazer agora. E isso aí, não tem muito o que fazer. Eu sempre Ela, volto àquela coisa do ser crístico, de conseguir enxergar o Deus do qual nós fomos criados, né? De enxergar a divindade, a bondade o tempo todo e saber que essas informações elas são criadas intencionalmente para criar essa forma de pensamento para que isso haja materialidade, porque é só no pensamento que se cria a matéria. E quando o pensamento ele é conduzido como tem acontecido, esse pensamento ele se transforma coletivamente numa matéria. E nós não temos consciência disso e consumimos o tempo todo todas essas notícias, todos esses filmes e séries, do qual se apresentam como entretenimento e como uma fonte de notícias, uma fonte de informação. Mas a realidade é que se você assiste o jornal, você está mal informado. E se você não assiste o jornal, você está desinformado. Então, o que se faz da informação? Qual é a importância da informação que se absorve o tempo todo? Você está ali no scroll do seu telefone, você está consumindo coisas, né? Que tipo de coisas são essas? Né? O que se pensa quando está ali passando horas no telefone? Saiu uma pesquisa com dados de 2024 ainda. Essa pesquisa mostra que os brasileiros ficam mais de 9 horas no telefone. Ou seja, ou nós estamos trabalhando com o telefone, ou nós estamos sendo programados, porque 9 horas em cima do telefone, aquilo vai representar algo muito importante na sua vida, porque vai formar toda a cadeia de pensamentos que você poderia ter tido você mesmo, mas o telefone, através das cores, mensagens e vibrações que vêm através do som, faz com que você sinta medo sem saber nem que medo do que você está sentindo. E você sinta ansiedade sem saber pelo quê. Ou seja, é desenvolvido um parâmetro de felicidade que você precisa ter as coisas muito rápido. E esse ter as coisas é só a imagem que você viu que é bonitinha, que criou um parâmetro na sua cabeça que, eu quero aquilo. E, por incrível que pareça, talvez isso não seja acessível para a maioria das pessoas, mas os influencers vendem aquilo como se fosse algo que todo mundo vai ter. E pode ter, mas você tem que mudar primeiro a programação mental que está te forçando ao medo, à escassez, que me falta aquilo, né? Porque eu não tenho, porque eu nunca vou conseguir, porque ele tem, então já fica ali num aspecto negativo, de inveja, de desejos, quer dizer, é tudo muito ego, né? E se afastar desse ego é complicado no mundo que a gente vive, porque ele é construído para nos escravizar mentalmente. Nós não temos mais uma escravidão com correntes, é mental, né? A história do desejo, a história de você consumir porque você precisa, porque você está induzido àquilo, ou seja, qual é a real necessidade, né? Enfim, é um momento difícil de discutir isso, porque as religiões colocam como você tem que ser bom pelos frutos que você apresenta.
Ou seja, você tem que estar montado num bom cavalo, ou num carro, ou numa casa, ou em roupas, ou em joias, ou para demonstrar que você é fundamentalmente é, bom em alguma coisa, né? E isso não é uma realidade. As pessoas estão vendo coisas que foram dadas a elas para verem, né? Então, o que fazer é isso que você estava falando, enxergar tudo isso num momento parece muita loucura, mas a realidade é que tudo isso é um impacto mental de que tem uma escravidão, a gente precisa separar o que é necessidade e o que é desejo, porque o sofrimento pelo desejo é uma coisa, o sofrimento pela necessidade é outro, completamente diferente. E nesse momento, pessoas sofrem muito mais pelo desejo do que pela necessidade. Tem outras pessoas que sofrem pela necessidade, mas elas realmente sofrem, né? Tem guerras em muitos lugares, tem, enfim, né? Isso que é realidade, às vezes não é passado de uma maneira muito bonita na televisão, né? Então tem que se cuidar, tem que tomar cuidado, muito, mas muito cuidado mesmo com o que se consome, porque o tempo todo o algoritmo tá te empurrando alguma coisa. E ficar atento, né? Tipo, para as armadilhas psicológicas, né? As armadilhas mentais que a gente sofre todo dia, toda hora. O que eu quero dizer com isso? Analisar toda a informação que você recebe, né? Você faz igual a IA está fazendo, processa essa informação dentro do seu cérebro e, e usa a lógica, né? Tipo, é isso. Uma lógica que faça sentido, né? Apenas observa. O algoritmo tá. Eu venho vendo alguns títulos de vídeos diferentes sobre como sair do Brasil. Paraguai está atrativo para brasileiros. Hum, E, ou seja, está se quebrando todo um ciclo que já tinha acontecido nas últimas eleições entre um e o outro, grupinho A, o grupinho B, que famílias começaram a se quebrar, e tudo isso foi propositalmente inserido para que haja isso. As pessoas estão deixando de se unir. Então, como fugir do Brasil é algo que é assim, nós não temos que pensar como fugir do Brasil ou como ir para outro país e nos apegarmos a outra cultura, porque nós temos a nossa própria cultura e é necessário em algum momento a gente dar as mãos e fazer algo útil, tanto pelo país quanto por nós mesmos, porque essa separação que está acontecendo, ela foi programada, né? E ninguém está percebendo isso. Está cada um indo para um lado, achando que é o melhor partido, e a realidade é a gente precisa se unir, porque lá dentro, uns ganhando de partido A e outros ganhando do partido B, eles vão ter que trabalhar juntos. E pessoas estão há anos sem se falar entre familiares por causa de condição ideológica. Então, pensemos a respeito disso. Certo? Fica a dica aí, porque o momento é de união, não de separação, gente. Que Deus nos ilumine, que o caminho de Jesus esteja presente em todos os caminhos de vocês e nos nossos. glória a Deus, aleluia. Um abraço. Amém. Sigam, curtam o canal e dê aí uns temas para que a gente possa discutir a respeito. Um abraço.